Olá pessoal, sejam extremamente bem-vindos a mais um vídeo aqui do professor Erineu. Vamos dar continuidade ao nosso curso de estatística. Nessa aula de número 10, nós vamos falar sobre medidas de dispersão, ok? Nas aulas anteriores, a gente falou sobre as medidas de tendência central, média, moda e mediana. E vamos nessa aula ver um outro tipo de medida estatística, que são as medidas de dispersão, notadamente o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Vamos lá. As medidas de dispersão ou de variabilidade, elas descrevem o comportamento de um grupo de valores em torno das medidas de tendência central. Elas nos ajudam a resolver situações como a do exemplo a seguir. O Instituto de Meteorologia de certa cidade registrou a temperatura local, em graus Celsius, em alguns momentos no decorrer de 2 dias de um mês. Os resultados obtidos foram: então, no primeiro dia, você teve as temperaturas 7, 8, 9, 9, 10 e 11. No segundo dia, as temperaturas 6, 7, 8, 10, 11 e 12. Ok? Sabendo que a temperatura média em cada um dos dias foi de 9 graus Celsius, em qual deles a temperatura foi mais estável, ou seja, teve a menor variabilidade de temperatura. Então você observa que a média, né, foi igual no primeiro dia e no segundo dia, ou seja, 9 graus Celsius, mas ela não nos dá a noção exata de qual desses 2 dias teve a temperatura mais estável. Isso porque a média ela é uma medida de tendência central. Ela não é uma medida de dispersão, ou seja, para a gente verificar a estabilidade de uma base de dados, nós não usamos medidas de tendência central, nós usamos medidas de dispersão, de variabilidade, ok? Então vamos lá. Para resolver esse problema, nós iremos utilizar as medidas de dispersão: desvio médio, variância e desvio padrão. Então, basicamente, são essas 3 medidas que nos ajudam a verificar se os dados estão dispersos ou concentrados, ok? Vamos começar pelo desvio médio. O que vem a ser o desvio médio? Ele é utilizado para analisar o grau de dispersão ou de variabilidade de um grupo de dados. O primeiro passo é calcular os desvios em relação à média, ou simplesmente desvios. Em seguida, calculamos a média aritmética dos valores absolutos dos desvios. Entenda, o desvio, pessoal, é a diferença entre o valor observado e a média. Então, cada uma das observações que nós temos, quando a gente subtrai esse valor da média, nós temos o que a gente chama de desvio. Tranquilo? Então, nós podemos definir o desvio médio como a média aritmética dos valores absolutos do desvio. Por que o valor absoluto? Observe que esse x1, x2, etc., xn, são as nossas observações, os nossos dados. E o x barra é a média aritmética. Se o valor for maior do que a média, o desvio vai ser positivo. Se o valor for menor do que a média, o desvio vai ser negativo. Se nós considerarmos apenas o desvio sem ser o seu valor absoluto, a soma dos desvios vai dar 0, ok? A soma dos desvios em relação à média dá 0. Por isso que a gente trabalha com o módulo, porque nesse caso aqui a gente vai obter um número diferente de 0, a gente vai poder calcular a média do desvio. Então é por isso que nós utilizamos aqui o módulo. Então, nós podemos basicamente definir o desvio médio como sendo a média aritmética dos valores absolutos dos desvios. Vamos aplicar isso agora no nosso problema, ok? Vamos calcular os desvios para cada temperatura no exemplo apresentado. Como nós já sabemos que a média deu 9 graus, então nós temos aqui o valor da média, vamos calcular os desvios. Então, aqui são as observações. Eu tenho 7, 8, 9, 9, 10 e 11. Aqui a gente vai calcular o desvio. Então, 7 menos 9 menos 2, o módulo é 2. 8 menos 9 é menos 1, o módulo é 1. 9 menos 9 é 0, o módulo é 0. 9 menos 9 é 0, o módulo é 0. 10 menos 9 é 1, o módulo é 1. 11 menos 9 é 2, o módulo é 2. Se você somar aqui todos os desvios, vai dar 0.
Por isso que a gente vai trabalhar aqui com os módulos dos desvios, ok? Vamos agora para os desvios do segundo dia. As observações do segundo dia vão ser 6, 7, 8, 10, 11 e 12. Calculando aqui os desvios, 6 menos 9 dá menos 3, módulo igual a 3. 7 menos 9 dá menos 2, módulo igual a 2. 8 menos 9 dá menos 1, módulo igual a 1. 10 menos 9 igual a 1, módulo igual a 1. 11 menos 9 dá 2, que o módulo é 2, e 12 menos 9 dá 3, o módulo é 3. Se nós somarmos aqui os desvios do primeiro, dá 6, e os desvios do segundo aqui, dá 12, lembrando, somando os valores absolutos. Agora, vamos calcular o desvio médio para cada um dos dias. No primeiro dia, nós vamos ter 6 dividido por 6, que dá 1. E no segundo dia, nós vamos ter 12 dividido por 6, que dá 2. Qual é a conclusão que nós podemos tirar aí, pessoal? Houve uma maior dispersão, ou seja, uma variabilidade maior na temperatura no segundo dia. Essa variabilidade foi de 2 graus Celsius em média. Ou seja, a temperatura foi mais estável no primeiro dia. Então, você observa que o desvio médio, ele nos ajudou a verificar que no primeiro dia a temperatura foi mais estável. Por quê? Porque ela teve um desvio médio de 1 grau Celsius. Já a temperatura no segundo dia, ela teve uma variabilidade maior, porque ela teve um desvio médio de 2 graus Celsius. Vamos entender esse desvio médio como sendo uma margem de variação. Então, quando nós dizemos que o desvio médio no primeiro dia foi de 1 grau Celsius, a gente diz que é 1 grau Celsius para mais ou para menos ao redor da média. No segundo dia, quando a gente diz que o desvio médio foi de 2 graus Celsius, nós dizemos que é 2 graus Celsius a mais ou a menos ao redor da média. Tranquilo, pessoal? Então, vamos prosseguir. Agora, nós vamos falar de outra medida de tendência central que é usada para medir o grau de variabilidade de um conjunto de dados. Essa medida é a variância. O que vem a ser a variância? A variância, pessoal, ela é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Ela é muito parecida com o desvio médio. No desvio médio, nós calculamos a média aritmética dos desvios, né? Agora nós vamos, na variância, calcular a média aritmética dos quadrados dos desvios. Ou seja, a variância vai ser o quê? A média aritmética dos quadrados do desvio. Então, aqui eu tenho o desvio x1 menos x barra elevado ao quadrado, x2 menos x barra elevado ao quadrado, etc. xn menos x barra elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por n. Então, a variância, o cálculo dela é bastante similar ao cálculo do desvio médio. A diferença é que aqui a gente eleva cada um dos desvios ao quadrado. Tranquilo? A variância para o conjunto de dados do nosso exemplo, para cada um dos dias, vai ser: no primeiro dia, eu tenho aqui as observações e aqui os desvios, né, que a gente já calculou, e agora o quadrado de cada um dos desvios. Então, menos 2 ao quadrado dá 4, menos 1 ao quadrado dá 1, 0 ao quadrado dá 0, 0 ao quadrado dá 0, 1 ao quadrado dá 1 e 2 ao quadrado dá 4. Lembrando que esses desvios aqui a gente já viu quando a gente calculou o desvio médio. Aqui agora a novidade são os quadrados dos desvios, cuja soma vai dar 10. Então a variância aí vai ser 10 dividido por 6, que dá aproximadamente 1,67. Agora vamos para o segundo dia. Aqui nós temos os desvios, vamos elevar ao quadrado cada um desses desvios. Menos 3 ao quadrado dá 9, menos 2 ao quadrado dá 4, menos 1 ao quadrado dá 1, 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4 e 3 ao quadrado dá 9. Somando tudo aqui, nós vamos ter 28. Então, a variância do segundo dia vai ser 28 dividido por 6, que dá aproximadamente 4,67. Então, nós concluímos aí, a exemplo do desvio médio, que a variância nos indica que o primeiro dia foi mais estável, ele teve uma variância de 1,67, enquanto no segundo dia teve uma variância de 4,67. A variância, contudo, ela apresenta um problema. Como nós trabalhamos com os quadrados dos desvios, isso pode gerar uma incompatibilidade em relação às unidades dos valores da variável considerada. Ok? No caso aí, como nós estamos trabalhando com a variável temperatura
cuja unidade é grau Celsius, a variância, no caso aí, que é o quadrado dos desvios, seria grau Celsius ao quadrado, o que não faz muito sentido para a gente. Então, isso pode gerar uma incompatibilidade quando a gente estiver trabalhando com uma variável e considerando a sua unidade. Então, para contornar esse problema, pessoal, nós usamos uma medida que tem a mesma natureza da variável estudada. Essa medida é o desvio padrão. E o desvio padrão, o que vem a ser? Ele é a raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão simplesmente é isso, a raiz quadrada da variância. Então, nós temos aqui o desvio padrão, você pega a variância e extrai a raiz quadrada dela, onde o desvio padrão vai ter a mesma natureza da unidade da variável considerada. Tranquilo? Então, o desvio padrão para cada dia, no nosso exemplo, vai ser o quê? O desvio padrão do primeiro dia vai ser a raiz quadrada da variância do primeiro dia, ou seja, a raiz quadrada de 1,67, que é aproximadamente 1,29. Já o desvio padrão do segundo dia vai ser a raiz quadrada da variância do segundo dia, ou seja, a raiz quadrada de 4,67, que é aproximadamente 2,16. Então, também o desvio padrão, ele indica que o primeiro dia ele teve uma variabilidade menor, ou seja, ele é mais estável do que o segundo dia, uma vez que no segundo dia o desvio padrão deu 2,16. No caso aqui, pessoal, nas medidas de dispersão, quanto mais próximo de zero, mais estável é o conjunto de dados da nossa observação. Então, o ideal é que esse desvio padrão, essa variância, esse desvio médio, eles se aproximem o máximo de zero. Tranquilo? Então, como é possível notar, as três medidas, o desvio médio, a variância e o desvio padrão, elas levaram à mesma conclusão, ou seja, é possível usar qualquer uma delas. Então, você, quando for analisar a variabilidade, o grau de dispersão de um conjunto de dados, você pode usar tanto o desvio médio quanto o desvio padrão ou a variância. No caso, para você usar o desvio padrão, obrigatoriamente você precisa calcular a variância. Por quê? Porque o desvio padrão ele é a raiz quadrada da variância. Tranquilo, pessoal? Vamos aqui para alguns exercícios. Tranquilo? No primeiro exercício, ele diz o seguinte: o número de acidentes em um trecho de uma rodovia foi computado mês a mês durante o primeiro semestre de 2017. Foram obtidos os seguintes dados: 20, 14, 15, 20, 27 e 30. Calcular o desvio médio e o desvio padrão desse grupo de dados. Ok? Ora, para a gente calcular essas medidas de dispersão, elas nos dizem o grau de dispersão dos dados em relação à média aritmética. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é exatamente calcular a média aritmética, ok? Então, a média desses valores aí vai ser dada por quê? Vamos somar, né? 20 mais 14, mais 15, mais 20, mais 27, mais 30 e dividir por 6, que é o número de observações. Então, nós temos aí no numerador 126, que dividido por 6 dá 21. Então, a média de acidentes foi de 21 acidentes por mês, ok? Vamos agora calcular o desvio médio. Então, a gente vai calcular o desvio para cada uma dessas observações em relação à média, que é 21, e calcular essa média aritmética. Então, nós temos aí módulo de 20 menos 21, mais módulo de 14 menos 21, mais módulo de 15 menos 21, mais módulo de 20 menos 21, mais o módulo de 27 menos 21, e somando com o módulo de 30 menos 21. Tudo isso dividido por 6. O módulo de... Então, nós vamos ter aqui os seguintes módulos, né? Menos 1, menos 7, menos 6, menos 1, 6 e 9. Então, o módulo de menos 1 é 1, módulo de menos 7 é 7, módulo de menos 6 é 6, módulo de menos 1 é 1, o módulo de 6 é 6 e o módulo de 9 é 9. Somando todos esses valores, vamos encontrar 30, que dividido por 6 dá igual a 5. Ou seja, o desvio médio dessa base de dados aí foi de 5 acidentes. Então, nós dizemos que a média de acidentes foi de 21 acidentes por mês, com um desvio médio de 5 acidentes, né? Então, para mais ou para menos
em relação à média. Agora, vamos calcular a variância, porque para a gente calcular o desvio padrão, que é o que a questão pediu, se você observar bem, ela pediu apenas o desvio médio e o desvio padrão. Mas não tem como a gente calcular o desvio padrão sem antes calcular a variância. Então, vamos calcular a variância desse conjunto de dados. Então, basicamente, o mesmo cálculo que a gente fez para o desvio médio, só que no lugar de pegar o módulo do desvio, a gente vai pegar o quadrado do desvio. Então, 20 menos 21 ao quadrado, mais 14 menos 21 ao quadrado, mais 15 menos 21 ao quadrado, mais 20 menos 21 ao quadrado, mais 27 menos 21 ao quadrado, mais 30 menos 21 ao quadrado, tudo isso dividido por 6. Então, nós vamos ter aí menos 1 ao quadrado, que dá 1, menos 7 ao quadrado, que dá 49, menos 6 ao quadrado, que dá 36, menos 1 ao quadrado, que dá 1, 6 ao quadrado, que dá 36, e 9 ao quadrado, que dá 81. Somando todos aqui, vamos encontrar 204, que dividido por 6 dá 34. Então, a variância desse conjunto de dados deu 34, só que o que nos interessa aqui é o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, ou seja, a raiz quadrada de 34, que dá aproximadamente 5,83. Então, nós tivemos nessa base de dados uma média de 21 acidentes por mês, com um desvio padrão de 5,83 acidentes. Vamos agora para o segundo exercício. Uma indústria produz 5.000 parafusos por dia. Foram coletados para análise 100 parafusos, cujas medidas do diâmetro em milímetro estão indicadas na tabela abaixo. Então, nós temos aqui os diâmetros dos parafusos da amostra, a nossa variável, que tem aqui os seguintes valores: 5,1 milímetros, 5,2 milímetros, 5,3 milímetros, 5,4 milímetros e 5,5 milímetros. E aqui a quantidade de parafusos, ou seja, a frequência com que a variável assumiu cada um desses valores. Então, nós tivemos 12 parafusos com um diâmetro de 5,1 milímetros, 27 parafusos com um diâmetro de 5,2 milímetros, 35 parafusos com um diâmetro de 5,3 milímetros, 20 parafusos com diâmetro de 5,4 milímetros e 6 parafusos com diâmetro de 5,5 milímetros, totalizando aqui os 100 parafusos da amostra. Determine a média, o desvio médio e o desvio padrão da distribuição de dados coletados. Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular a média, é uma média ponderada, nós vamos ter aí, multiplicar a frequência vezes o valor, né? Somar todos esses produtos e dividir, evidentemente, pelo total, que é 100. Então, a gente tem aí 12 vezes 5,1, mais 27 vezes 5,2, mais 35 vezes 5,3, mais 20 vezes 5,4, mais 6 vezes 5,5. Então, nós temos aí os produtos, né, que deu 21,2, 140,4, 185,5, 108 e 33. Somando tudo, deu 528,1, que dividido por 100 dá 5,281. Ou seja, a média do diâmetro aí deu 5,281 milímetros. Agora vamos atrás do desvio médio, ok? Para calcular aqui o desvio médio, nós vamos pegar esse valor aqui, subtrair da média, obtendo aqui, no caso, para o primeiro valor, menos 0,181. Como a gente pega para o desvio médio o valor absoluto, vai dar 0,181. E já pegando o quadrado, para quando formos calcular a variância, já tem aqui o 0,032761. Do mesmo jeito, o valor 5,2, o desvio em relação à média, menos 0,081, valor absoluto 0,081, e aqui ao quadrado 0,006561. O 5,3 tem um desvio de 0,019, cujo valor absoluto é o mesmo, 0,019, e o quadrado 0,000361. O 5,4 tem um desvio de 0,119, módulo 0,119 e o quadrado 0,014161. E, finalmente, o 5,5, que tem um desvio de 0,219, módulo 0,219 e o quadrado 0,047961. Agora, vamos usar para calcular o desvio médio. Então, a gente vai pegar aqui a frequência e multiplicar
pelo módulo do desvio. Então, 12 vezes 0,181, mais 27 vezes 0,081, mais 35 vezes 0,019, mais 20 vezes 0,119, mais 6 vezes 0,219. Então, a gente vai encontrar aqui esses resultados, né, dessas multiplicações, somando tudo, vai encontrar 8,718, que dividido por 100 dá 0,08718. Ou seja, o desvio médio desses diâmetros ficou em 0,08 milímetros. Agora, vamos calcular a variância para a gente poder obter o desvio padrão. A gente vai fazer o mesmo cálculo que a gente fez agora no desvio médio, só que no lugar de multiplicar pelo módulo do desvio, vamos multiplicar pelo quadrado do desvio. Então, 12 vezes 0,032761, mais 27 vezes 0,006561, mais 35 vezes 0,000361, mais 20 vezes o 0,014161, mais 6 vezes o 0,047961, tudo isso dividido por 100. Encontramos esses produtos aí, o resultado, somando tudo, vai dar 1,1539, que dividido por 100 vai dar 0,011539. Esse é o valor da variância. Para a gente finalmente calcular o desvio padrão, nós teremos que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, ou seja, a raiz quadrada de 0,011539, que dá aproximadamente 0,10742. Então, pessoal, a média das medidas do diâmetro dos parafusos da amostra dada é de 5,281 milímetros, o desvio médio é de 0,08718 milímetros e o desvio padrão é aproximadamente 0,107 milímetros. Então, você nota que realmente, para calcular as medidas de dispersão, o processo é bem mais trabalhoso do que o cálculo das medidas de tendência central. Mas essas medidas de dispersão são extremamente importantes para que nós possamos medir, mensurar o grau de dispersão de uma base de dados. Então, junto com as medidas de tendência central, elas nos dão uma visão geral dessa base de dados. Ok, pessoal? Então, na próxima aula, nós iremos resolver exercícios sobre as medidas estatísticas, medidas de tendência central e medidas de dispersão. Agradeço a todos a atenção até esse momento. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixem aí nos comentários que a gente esclarece assim que possível. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.